Olá, eu sou a Letícia, estudante de matemática da UFJF e bolsista no programa PIBID. Hoje vamos tratar de um assunto muito especial: relações trigonométricas no triângulo retângulo. E aí, você está pronto? Há cerca de 300 anos antes de Cristo, A trigonometria surgiu para auxiliar o homem nas medições e ela está relacionada ao estudo dos triângulos. Dentre esses triângulos, temos um triângulo muito especial conhecido como triângulo retângulo. Bom, um triângulo ele é considerado retângulo pois possui um ângulo reto. E o ângulo reto ele mede 90 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como representação desse triângulo, temos esse quadradinho aqui, ó. Geralmente ele também vem com um pontinho. É exatamente essa representação aqui que indica pra gente que é um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele tem nomes especiais para os seus lados. Então, como um triângulo é formado por três lados, nós temos dois catetos e uma hipotenusa, sendo que o maior lado recebe o nome de hipotenusa. Mas como que eu vou saber qual é o maior lado desse triângulo? Ele sempre vai ser oposto ao ângulo de 90 graus. Lembra que essa representação aqui é do ângulo de 90 graus? Então, a hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados são chamados de catetos. Para as relações trigonométricas fundamentais dentro do triângulo retângulo, temos o seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Vamos tomar como referência esse ângulo alfa aqui embaixo e denotar quem é cateto oposto, hipotenusa e adjacente. Tomemos como referência um ângulo alfa. A hipotenusa é este lado do triângulo. Por quê? Porque é oposto ao ângulo de 90 graus. Então agora basta descobrir se esse lado aqui é o cateto adjacente ou o cateto oposto, assim como se esse lado aqui é o cateto adjacente ou o cateto oposto. Bom, o que seria o cateto oposto? É justamente o lado que está oposto a esse ângulo. Então, o lado BC é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Como já temos que BC é oposto e BA é a hipotenusa, então esse lado CA que sobrou aqui é o cateto adjacente. Bom, vou apagar aqui e vamos tomar como referência agora esse ângulo beta que eu vou desenhar aqui em cima. Beta. A hipotenusa vai ser a mesma. Quem seria o cateto oposto agora? Ó, é o lado oposto ao ângulo B. Então, CA é o cateto oposto. Já BC seria o cateto adjacente. Existem alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis. São eles 30, 45 e 60. Cada ângulo desse possui um valor para o seno, cosseno e tangente, que vão nos auxiliar a achar as medidas dos lados do triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente para esses ângulos vale 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz, 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 raiz. Todo mundo sobre 2. Todo mundo aqui, ó, sobre 2, sobre 2. Aqui vai ser raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Lembrando que, como raiz de 1 é igual a 1, então para os que têm o número 1 no numerador, eu vou tirar a raiz, porque não há necessidade de escrever dessa forma. Então, pare a tela, tira um print dessa tabela e vem agora comigo para uma música
para poder memorizar essa tabela. Olha só, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Bom, depois que você me fez cantar essa musiquinha aqui para você nessa aula, eu espero de coração que você memorize essa tabela, porque ela é extremamente importante para a sua vida. Vamos ver então uma aplicação prática de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis dentro de um triângulo retângulo. Por exemplo, eu quero determinar a medida do lado BC. E aí eu tenho os ângulos de 30, 60 e 90 no meu triângulo. Então, como eu tenho esse ângulo de 90 aqui, eu sei que eu posso utilizar as relações trigonométricas dentro de um triângulo retângulo para poder fazer essa determinação do lado BC aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha só, como eu tenho a medida de 12, que é a medida da hipotenusa, porque é o lado oposto, né, ao ângulo de 90 graus. Se eu tomar 60 como referência, eu tenho que BC, vou escrever aqui do lado, BC seria o meu cateto oposto. E o 6 seria o cateto adjacente. Então, o que eu teria? Eu teria cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é essa relação aqui? Será que você lembra? Vou te dar mais um bizu para você não esquecer nunca mais essas relações trigonométricas, hein? Ó, só, cá, toa. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Memorizou? Pegou esse bizu? Então vem comigo aqui, ó. Vou só apagar essas bolinhas aqui. Olha só, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual dessas relações é? Olha aqui, ó. Oposto sobre adjacente é igual a tangente de 60. Vixe, quem que é a tangente de 60? Você vai voltar nessa tabela que eu acabei de cantar a musiquinha para você e vai procurar esse valor. Olha só, eu quero a tangente, então ela é referente a essa linha, tangente de quê? De 60. Então, ó, eu vou pegar esta coluna, certo? Qual é o cruzamento dessa coluna? É esse valor aqui, ó, raiz de 3. Então, voltando para cá, tangente de 60, vou escrever aqui do lado, ó, tangente de 60 vale raiz de 3, ok? Qual que é a medida do cateto oposto? Exatamente o que eu quero determinar, eu não sei, é BC. O cateto adjacente vale 6. E o valor da tangente de 60 é exatamente raiz de 3. Então deu bom. Sim, deu muito bom. Como que você resolve essa conta aqui agora? Multiplicação cruzada, né? Mas aí você vai me perguntar, como que eu vou fazer essa multiplicação cruzada se eu não tenho ninguém embaixo do raiz de 3? Na verdade, é como se tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, você pode considerar o número 1 aí embaixo, beleza? Vou colocar uma seta aqui para a gente poder continuar a nossa conta. Bom, de acordo com a multiplicação cruzada, né, BC vezes 1 é o próprio BC, ok? Isso aqui é igual a 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3. É só isso, sim, é só isso, acabou, fim. Então, significa, ó, que esse lado aqui, ele vai valer justamente 6 raiz de 3. Será que esse é realmente o único jeito de determinar a medida do lado BC? Será que você consegue pensar em alguma outra relação trigonométrica ou tomando como referência um ângulo de 30 ao invés do ângulo de 60 para poder determinar essa medida do lado BC? Lembrando que, independente do ângulo de referência que você escolher,
a resposta tem que ser a mesma. Se você pegou o ângulo de beta valendo 30 graus, BC tem que dar também 6 raiz de 3, beleza? Se não der, você errou alguma coisinha na sua conta. Lembrando sempre de você verificar aquela tabela dos ângulos notáveis que eu passei para vocês, tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente poder sanar essa sua dúvida e te responder. No mais, muito obrigado pela sua presença em estar aqui comigo assistindo essa aula. Nos vemos nos próximos vídeos.